Olá, estamos começando Visão do Especialista, videocast oficial do Banco Safra. No tema de hoje, na mesa de debate, a gente tem a mudança no mercado de crédito privado relacionado às LCIs, LCAs, CRAs e CRIs. Bom, para falar sobre essas mudanças e o que muda para o investidor, tenho a honra de estar aqui comigo hoje Pedro Alvarenga, da distribuição de crédito da Tesouraria do Safra. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, bom dia. E também comigo aqui, Rubem Batati, que é responsável pela distribuição de investimentos aqui do banco. Tudo bem, Batati? Bom dia, tudo ótimo. Para a gente começar a falar desse tema aqui, é extremamente importante para o investidor de maneira geral, para aquele investidor que está posicionado em renda fixa, já começo perguntando sobre as mudanças. O que mudou exatamente no mercado com uma normativa do CMN, né? Importante até a gente dar um passo atrás para entender por que existe esse mercado, né? Quando a gente fala de LCA, LCI, CRA ou CRI, são os dois mercados de agronegócio e imobiliário, quando o investidor aporta algum recurso, ele faz algum investimento relacionado a esses títulos, entende-se que ele está fazendo um trabalho de investimento no país, investimento na infraestrutura do país, né? Então, além desses papéis, ainda tem a tal da debênture incentivada, que é justamente papéis de infraestrutura. Então, quando o investidor faz qualquer movimento em relação a esses setores de agronegócio e principalmente imobiliário, existe essa isenção fiscal, porque o investidor ele já pagou o imposto dele lá atrás, quando ele ganhou, recebeu aquele dinheiro, recebeu aquele valor, e agora ele está fazendo um investimento para o país. Então, essa isenção é um direito nesses produtos. O que aconteceu? Ao longo do tempo, algumas distorções começaram a ocorrer em relação principalmente a quais empresas, quais segmentos podem emitir esses papéis. Não trazendo aqui todos, mas só um exemplo, às vezes a gente começou a encontrar papéis de empresas, por exemplo, de aluguel de veículos que estavam emitindo CRIs. Ou distorções como uma empresa que está relacionada a restaurantes estava emitindo um CRA, porque de restaurante tinha comida e no final amarravam ao mercado de agronegócio. Mas não é. Então, a grande mudança foi quem pode emitir esses CRAs e esses CRIs. São empresas que têm como fundamento, né, pode mudar um pouquinho de uma empresa para outra, de um segmento para outro, mas qual é o faturamento principal daquela empresa está relacionado à produção do agronegócio ou está relacionado à construção civil ou parte imobiliária. Isso também vale para os bancos, que quem emite a LCI e a LCA é o banco, né? A gente estava falando antes de CRA e de CRI. Quando o banco emite uma LCA ou ele emite uma LCI, ele está amarrado, tal do lastro, né? Ele está amarrado a um empréstimo também destinado ao agronegócio, também destinado ao mercado imobiliário. Mas o banco está atrelado, esse investimento está atrelado a uma finalidade específica e nessa normativa houve revisão de quais são os reais lastros ali que estarão com essa finalidade bem definida para a emissão de LCA e LCI. Então foi uma mudança de todo o sistema de mercado isentos de renda fixa isento no país, tanto para o mercado bancário quanto para o mercado de crédito privado, que são as emissões das empresas. Se eu puder resumir aqui, na verdade, então a gente vê uma distorção que já existia de preço em relação aos isentos frente aos outros produtos de investimentos não isentos. E com essa normativa nova, a gente basicamente tem uma redução exponencial da oferta desses papéis, né? Então, a partir do momento que você tem uma redução de oferta desses papéis, naturalmente esses papéis sofreram e ainda estão sofrendo uma valorização, né? E o papel que está valorizando, quem tinha comprado esse papel teve uma valorização do ativo. Quem não tinha comprado ainda, hoje tem uma taxa para aplicação nesse tipo de investimento, que é um pouquinho menor, que é basicamente esse fechamento de spread de crédito. A demanda continua existindo, né? Porém, a oferta será reduzida depois dessa mudança. Tá certo. E só um ponto que eu queria trazer é que você estava falando, Pedro, principalmente, sobre a isenção do imposto de renda. Esses investimentos continuam isentos, certo? Sim, isso é importante. Certo. Eles continuam isentos, porém, né, a gente vai ter uma oferta talvez um pouco mais limitada porque alguns setores foram excluídos, né, como potenciais emissores desses títulos. Ou seja, quem continua emitindo papéis isentos, mas tem alguns players que vão deixar de emitir esse tipo de papel. Sim, certo. Bom, com relação à liquidez, o que mudou exatamente? Mudou para LCI e LCA, certo?
Exatamente. Basicamente, numa emissão primária de uma LCA que antes podia ser emitida com 90 dias de carência, passa a valer um prazo de 9 meses de carência, pelo menos, para o investidor ficar nesse investimento. E na LCI, os mesmos 90 dias viraram um ano. Ou seja, o investidor precisa permanecer por um tempo maior nesse tipo de investimento. Bom, e aí a pergunta capital, né, que é importante. O investidor que já tem esses papéis, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que a gente recomenda que ele pense, né, dentro do plano de investimento dele? Bom, essa é a pergunta principal, né? Pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Bom, tem duas coisas que a gente precisa analisar aqui. Primeiro, quem já tem esse papel e quando ele está vencendo. Então, se você tem um título, seja de empresa ou seja de bancário, vencendo no curto prazo, a gente recomenda que você acesse o mercado o mais rápido possível, às vezes até antecipe a tua posição que está vencendo e realoque. Enquanto tem lastro disponível, enquanto tem emissores disponíveis de boa qualidade de crédito, minha opinião, alonga o máximo que você conseguir para se proteger e conseguir rentabilizar teu patrimônio por mais tempo. Existe um fator agora que não estava tanto na conta, mas entrou, que é justamente esse risco de renovação do teu investimento quando ele vencer. Bom, acho que essa é a primeira colocação. E tem a segunda, que muitos investidores só estão focados, né? A gente vê eles muito focados nos títulos bancários, na LCA e na LCI. Eu acho que tem que abrir um pouco o portfólio e começar a olhar tipos de crédito, de boa qualidade de crédito. Papéis de classificação de risco, quase um risco soberano, quase um risco do país, ativos AAA, né, 3As aí que a gente coloca. Mas tem que abrir um pouco, porque talvez esse mercado de LCA e LCI vai ser um pouco limitado. Ele vai ter que procurar alternativas. Acho que o crédito privado pode ser uma alternativa. Se eu puder complementar, basicamente o crédito privado, a precificação do crédito privado, está atrelada a dois grandes mundos ali. O spread de crédito, que tem a ver com a saúde financeira da empresa, ou eventualmente com movimentos igual esse, de uma normativa nova, etc. Então, hoje, todo o movimento de spread de crédito ele já aconteceu em boa parte. A gente ainda vê um pequeno fechamento de spread de crédito, mas boa parte desse fechamento já aconteceu. Então, acho que esse primeiro movimento já foi quem tinha crédito privado, que sempre foi uma recomendação do banco ter crédito privado na carteira, obviamente sempre olhando o emissor, olhando bons emissores e de forma pulverizada. O segredo de trabalhar o crédito é a pulverização dos emissores, mas na outra ponta ainda tem a parte, eventualmente, de alguns papéis que estão atrelados à inflação. Então, o cliente que ainda tem papéis atrelados ao juro real no Brasil, e esse é um dos nossos calls, a gente acredita que juro real vai fechar no Brasil, assim como a Selic vem caindo, a gente acredita num fechamento de taxa de juro real, esses papéis também se beneficiarão do fechamento de juro real se eles estiverem atrelados ao IPCA. Então, dentro dos dois mundos aqui, eu acho que uma boa parte do resultado desses papéis já veio com o fechamento dos spreads, para quem tinha isso na carteira. Para quem ainda tem papéis atrelados à inflação, a gente ainda vê com ótimos olhos o fechamento do juro real, da curva. Então, e ainda assim, mesmo no spread de crédito, a gente vê esse movimento do spread ainda fechando porque a demanda é colossal para esse tipo de investimento, né? Você tem uma restrição da oferta e, por outro lado, você também tem um movimento dos fundos exclusivos no mercado que estão sendo desmontados em boa parte. E então, é como se os clientes, os grandes clientes dos privates do Brasil, eles estão recebendo um volume de dinheiro que estava dentro de veículos exclusivos e eles vão ter que alocar esses recursos. Esses recursos vão ser alocados em parte dentro de papéis de crédito, que estimula ainda mais o fechamento desses spreads de crédito. Então, ainda é uma grande recomendação nossa o crédito privado, tanto em CDI quanto em IPCA, com um certo viés para o IPCA, para a inflação, papéis atrelados à inflação, que é onde a gente consegue capturar o fechamento do juro real. Perfeito. Mais algum detalhe que vocês gostariam de trazer para o investidor que está nos acompanhando aqui, né, no videocast, que é de importância, além do que a gente já falou, né, das mudanças, a gente já falou da liquidez, a gente já falou do lastro, do que o investidor também que tem papéis já, o que ele deve fazer? Mais alguma observação, uma recomendação? Acho que só um último detalhe, o estoque não muda. Então, se você tem papéis na tua carteira, não precisa se preocupar. Poxa, mas aquele emissor que eu tenho hoje vai ser afetado e, por exemplo, não vai poder mais emitir. Tudo bem, o teu papel, o teu estoque está garantido. O risco é a renovação. Então, a gente recomenda acessar o mais rápido possível o mercado e se precaver disso.
A gente acabou falando muito aqui sobre crédito privado direto, que o cliente acessa direto o papel corporativo, né? Tanto CRI, CRA, ou eventualmente até papéis do banco. Tem uma outra classe que funciona muito bem também para o cliente conseguir pegar esse fechamento de spread e o fechamento do juro real que eu comentei agora, que são os fundos de infraestrutura. Então, a nossa asset tem os fundos de infraestrutura tanto para pegar o fechamento de spread, que são fundos que vieram muito bem, obviamente, nesses últimos 30, 45 dias, dada a normativa nova do CMN, mas também os fundos de infra atrelado à inflação, que aí sim esses visam pegar o fechamento do juro real. Perfeito. Bom, pessoal, acho que a gente falou bem aqui sobre toda essa mudança que a gente teve, né, na normativa do CMN. Acho que a gente está tudo o que o investidor precisava saber, então agradeço a participação de vocês aqui. Fica o convite para vocês voltarem quando quiserem ao Visão do Especialista. Obrigado, Bill. Obrigado. E um obrigado especial a você que nos assiste, que nos acompanha aqui no Visão de Especialista. Lembrando que se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva, aperte o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga nas outras redes sociais em que estamos, que são o Instagram e o LinkedIn. Então, um abraço, bons negócios e até o próximo episódio.